irmãos queridos, que Deus nos abençoe. Mais uma possibilidade que estamos tendo nesta tarde de acrescentarmos informações cruciais, pertinentes ao espírito imortal que somos todos nós, para que possamos, nesta existência divisora de águas, fazermos escolhas mais favoráveis, nos ajustando sobremaneira com as leis sábias e justas da força criadora, de maneiras que sejamos todos, mais uma vez, bem-vindos à sede da Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz. Uma informação que precisamos fazer, agora de capital importância, nesta quarta-feira, 31 de maio, às 20 horas, nós estaremos, a maioria de nós, abraçando o nosso querido Raul Teixeira, que vai nos dar a honra de nos visitar mais uma vez, acompanhando a senhora Cristiane Beira, que irá fazer uma conferência para nós. Raul já faz algum tempo, pelo seu óbito, pelo seu desafio, Raul está passando por uma prova realmente acentuada, mas sempre que possível vem nos abraçar, porque o Raul representa muito para nós. Nós mesmos estamos com o Raul Teixeira desde 82, foi um dos nossos formadores no aspecto doutrinário. Então, 20 horas, na quarta-feira, dia 31 de maio agora, na sede da Sociedade Espírita Amor e Caridade, Visconde de Garapuava, com São Paulo, estaremos lá então para abraçar o nosso querido Raul Teixeira. De maneiras que, se precisarem mais alguma informação, é só nos solicitar depois. Francisco Medeiro Ribas está aqui conosco, vai nos conduzir na reflexão, tratando-se do homem de bem, uma mensagem muito importante do centro do nosso Evangelho. E nós faremos agora a nossa prece. Em seguida, uma pequena leitura introdutória que guarda relação com a temática, e o Francisco nos conduzirá, então, nessa reflexão sobre o homem de bem. Vamos orar, meus irmãos. Pai da vida, que nos seja permitido, Senhor, a partir de agora, envidar todos os esforços possíveis para ampliar nossos níveis conscienciais, absorvermos a lição que a proposição se nos remete, para que dessa maneira, incorporando fundamentos que nos propiciem crescimento ético-moral, possamos acelerar o nosso processo de redenção. Estamos vos solicitando do fundo do coração que o nosso desejo e a nossa vontade de prosperar, de crescer, possam ser, pelo vosso infinito amor, potencializados. E desta maneira, sem sombra de dúvida, em breve tempo alcançaremos o nosso desiderato, que é a perfeição relativa. Abençoa-nos, Senhor. Inspira também, através dos vossos mensageiros, o nosso facilitador, para que a mensagem proposta por ele desça do nosso intelecto, agasalhe-se no nosso coração, e que envidemos esforços para torná-la um hábito saudável. As suas bênçãos, mais uma vez, Senhor, na medida exata em que fizermos por merecê-las. Que assim seja, Senhor. Fonte viva do nosso querido benfeitor Emmanuel, pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, a lição 176 trata necessidade do bem. Veja que o benfeitor acentua necessidade do bem. E ele comenta um versículo que consta na carta aos Hebreus pelo apóstolo Paulo. Diz o apóstolo: e consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras. E aí o benfeitor comenta esse versículo. Diz ele: muitas instituições da vida cristã, respeitáveis por seus programas e fundamentos, sofrem prejuízos incalculáveis em razão da leviandade com que muitos companheiros se observam uns aos outros. Parece um paradoxo, mas isso é verdade. Aqui comenta-se o passado desairoso de quem procura hoje recuperar-se dignamente. Ali, pequenos gestos infelizes são analisados através das escuras lentes dos sarcasmos e da crítica. A censura e a reprovação indiscriminada, todavia, derramam-se na família de ideal como chuva de corrosivos na plantação, aniquilando germes nascentes, destruindo flores viçosas e envenenando frutos destinados aos celeiros do progresso comum.
Nunca é demais repetir a necessidade do perdão, bondade e otimismo em nossas fileiras e atividades. Lembremos-nos de que, com o nosso auxílio, tudo hoje pode ser melhor que ontem e tudo amanhã será melhor que hoje. O mal, em qualquer circunstância, é desarmonia à frente da lei, e todo desequilíbrio redunda em dificuldade e sofrimento. Examinemo-nos mutuamente, acendendo a luz da fraternidade, para que a fraternidade nos clareie os destinos. Sem a perseverança no bem, não há caminho para a felicidade. Por isso mesmo recomendou-nos o apóstolo Paulo: e consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras, porque somente nessa diretriz estaremos servindo à construção do reino do amor. Sem dúvida, é interessante a proposição do apóstolo, e o Francisco vai nos iluminar ainda mais sobre essas questões tão importantes. Vamos ouvi-lo. Meus irmãos, boa tarde. Que Jesus nos guarde e envolva-nos em sua paz. Uma alegria renovada estar aqui nessa casa, Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz, CEPAL, e poder compartilhar com os irmãos um pouco dos ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. O tema para a nossa reflexão nessa tarde, como o Vani já nos adiantou, o homem de bem. Esse capítulo, digamos assim, do Evangelho segundo o Espiritismo, está no capítulo 17, Sede Perfeitos, na parte terceira. Nós temos, então, Allan Kardec e os Espíritos nos ensinando um pouco a respeito do homem de bem. Nós poderíamos, então, citar aqui as qualidades que diferenciam o homem de bem, mas nós preferimos fazer um caminho inverso. Nós vamos falar de Jesus. Nós temos no Livro dos Espíritos a questão 625, que nos fala, do tipo mais perfeito que Deus tem nos oferecido para nos servir de modelo e guia. E a resposta, alguns falam para nós, como é a resposta mais curta, e falam Jesus. Me parece que esquecem, inclusive, de uma outra parte importante. Em alguns livros, a gente verifica também o V de Jesus. E eu prefiro ficar mais com o V de Jesus. Que isso nos estimula a pensar um pouco nos olhos de ver. V de Jesus, para que nós possamos observar. Não sei se é a mais correta, Alguns livros estão como só Jesus e outras V de Jesus. Mas eu gosto muito dessa do V, para que possamos observar. Parece que a gente não tem observado muito, embora se comente bastante, nosso modelo e guia. E no próprio livro, no capítulo aqui, também nos fala que Jesus é o verdadeiro homem de bem, e a doutrina que ele nos ensinou é a mais pura expressão da sua lei. Então, nada melhor que nós caminharmos um pouco pela vida de Jesus. A literatura cristã tem um pouco de dificuldade, de falar da infância de Jesus. Mas a doutrina espírita tem um material. Nós encontramos no livro Boa Nova alguns aspectos interessantes da vida de Jesus. E algum de nós pode pensar em alguns aspectos mirabolantes, da vida de Jesus, do menino Jesus. Como seria um menino Jesus? Quase não tem informação, da vida de Jesus na infância. A gente conhece mais o Jesus dos 30 aos 33, que foi o período do seu apostolado, Mas nós temos essa informação na doutrina espírita, e não podia vir de outra forma, através dos ensinos dos espíritos, uma obra mediúnica, através da mediunidade que nós temos no livro Boa Nova, então, de Humberto de Campos, psicografia do nosso Francisco Cândido Xavier. E nós encontramos então Jesus, Maria, que teria sido convidada para fazer um censo,
E ela acaba, no meio do caminho, entrando em trabalho de parto. E não encontrando nenhuma hospedaria no caminho, Jesus acaba vindo numa manjedoura, como todos sabem, né? Já nesse primeiro momento, nos dando uma grande lição. A lição da simplicidade, né? E também nos deixa uma lição não menos importante, de que não é da onde a gente começa, e sim para onde a gente está indo. O objetivo do espírito imortal. Nós ainda não temos os olhos de ver. Nós ainda nos pegamos muito com a cor da pele. Qual é a língua que fala? Se está menos ou mais encarnado? Né? Esses aspectos que são da figura individual, né? Não do espírito imortal. Nós não temos ainda os olhos de ver. E ali, na manjedoura, então, nascia nada mais, nada menos que o nosso governador do orbe. O espírito mais importante que nós temos conhecimento e o nosso modelo e guia. Estava ali, oculto, no corpo de uma criança, né? Bem, a infância de Jesus, ela começa então com essa simplicidade, e nós vamos verificando então nessa situação de que nós precisamos olhar com os olhos de ver e olhar o espírito imortal. Nós vamos encontrar então Maria comentando a respeito de Jesus já aí na sua infância. Ela conversando então com sua prima Isabel, que era mãe então de João, né? Mãe de João Batista, e as duas conversando sobre os seus filhos. E Maria então fala para Isabel que estava muito preocupada com Jesus, porque ela diversas vezes encontrava o menino Jesus conversando com as lavadeiras, com os pescadores, enfim, com o pessoal simples, né, com os mendigos da região, muitas vezes solitários, à beira do lago. E ela estava preocupada com aquilo. E qual mãe, né, não estaria preocupada com seu filho, né? Ele era totalmente diferente. E aqui cabe também uma outra explicação, que também isso está no capítulo 14 do Honrar Pai e Mãe, que fala um pouco sobre Maria. Nós temos que considerar que Maria, o que predominava em Maria era a sua solicitude maternal. Não se viu em momento algum ela dando testemunho de Jesus. E Maria também não foi discípulo de Jesus, né? Mas o que ela precisava ser era mãe, e foi realmente uma grande mãe. E então Maria, nessa conversa com Isabel, em determinado dia, ela se preocupou demais. Ela surpreende Jesus falando com um criminoso importante e famoso da região. Vocês já pensaram? Quer dizer, um filho, e numa conversação de uma eloquência que ela nunca tinha visto nos doutores da lei da região. Jesus falando da sua comunhão com Deus. Ali ele dava conselho, né, para essas pessoas, e falava da importância de cada um para Deus. Bem, ela, nessa preocupação que ela comenta para Isabel, depois dessa conversa, o que ela faz? Ela se dirige ao templo e vai tentar uma colocação melhor para Jesus, um trabalho, um ofício, ou um estudo, né? Novamente, nós recordamos aqui, qual mãe não quer uma colocação boa para o seu filho, né? Não quer um futuro melhor para o filho. Então ela vai conversar com os doutores da lei, até porque o pai de João Batista era sacerdote. E ele, então, pela influência, ela acabou se utilizando dessa facilidade, digamos assim, para tentar uma colocação para o seu filho. Retornando para casa, quando ela chega na porta de casa, Jesus já estava aguardando ela. E ela, com o coração de mãe, já conhecendo o seu filho, percebeu que ele não estava contente. E ele nem deixa ela chegar e pergunta, né? Mãe,
o que queres de mim? Mãe, o que queres de mim? Maria responde: meu filho, eu me preocupo muito com a sua vida e tenho me preocupado muito com a sua vida e com o seu futuro. Reconheço que necessitas de um preparo melhor para a vida no mundo, né? E Jesus diz para ela: mãe, não vês, não observas a minha comunhão com Deus, a minha união, minha comunhão com Deus? Maria não entendeu, não compreendeu o que ele queria dizer, né? Até porque, como eu falei, predominava nela então a solicitude maternal. Ela ainda não via ali e não sabia, né, que estava ali então Jesus, né, que era o nosso modelo e guia. Acaso não tenho dado testemunho da minha comunhão com Deus? Ela não entendendo, mas Jesus complementa, né? Eu já estou com Deus, mesmo com toda a preparação boa e generosa, é preciosa aos olhos de Deus, mas eu já estou com Deus e resolvi escolher a escola melhor. Olha só, escola melhor, aí mesmo que ela não compreendeu mais nada. Escola melhor, já nos dando uma grande lição. O lar é a primeira e mais importante, é o grande patrimônio do espírito imortal, porque é ali que o espírito vai aprender a não ser orgulhoso, a compartilhar, a repartir valores imprescindíveis, né? Princípios imprescindíveis para o espírito imortal. Aqui na doutrina espírita a gente fala também que o espírito, ele é importante, a educação do espírito até os 7 anos, né? É quando está verde ainda. Depois disso há a possibilidade de educar, mas já há mais dificuldade, porque daí aparece o espírito que estava ali escondido. Então o momento da educação do espírito é até os 7 anos. 7, um pouco mais, né? Depois dali fica um pouco mais difícil, que o espírito aparece e aí complica um pouco. Então fica esse grande ensinamento, o lar, a família. Jesus, então, após essa conversa com Maria, o que ele faz? Ele se dirige ao seu pai, José, vai ao seu pai José e pede a ele que um emprego como auxiliar na carpintaria. Humildemente, ele pede a José que o admitisse então como auxiliar na sua carpintaria. E muitos se perguntam: o que fez Jesus dos 12 aos 30? Trabalhou na marcenaria com seu pai. Humberto de Campos, então, no livro Boa Nova, nos fala: aperfeiçoando a madeira, de posse do martelo e da enxó, aperfeiçoava a madeira, com ânimo e a sua doce alegria, enchendo a casa de bom ânimo e alegria. Essa parte de aperfeiçoar a madeira é interessante, que dá uma reflexão também de aperfeiçoar o espírito, né? Foi o que Jesus fez nesse período. E vejam bem, trabalhando então dentro da família, com o pai. A família, aonde é constituído, né, o maior patrimônio do espírito imortal, a família, a primeira escola. É ali que tem, né, a parte da educação, né? Jesus, a gente também coloca essa parte do trabalho, importantíssimo, né? Trabalho, uma das leis morais. A lei de Deus, lei de amor, justiça e caridade. O trabalho como uma das leis mais importantes para o desenvolvimento da nossa inteligência, né, e da nossa moralidade. Sem o trabalho, ficaríamos inertes, né?
permaneceríamos na infância espiritual. Então, o trabalho. E nada mais justo de que começar dentro da família. E a gente se recorda, aliás, todos aqui devem ter isso, né? Aqueles momentos de reunião com a família, né? Momento de grande alegria, né? Certamente todos têm aqui. A gente recorda, inclusive, da mãe da gente, né? Alguns vão lembrar da mãe, tia, avó. Com certeza todos nós temos uma história nesse sentido, né? De grande alegria, de todos reunidos em volta da mãe, ou do pai até também, né? A gente fala muito da mãe, mas às vezes tem pais que fazem a figura também da mãe, né? Mas da família em si, né? É o nosso grande trabalho, onde aprendemos as lições mais importantes para a nossa vida. Bem, nós começamos então a notar Jesus dando os primeiros passos e já nos mostrando então o Espírito que estava ali. E o homem de bem, ele pode ser encontrado, na verdade, em qualquer lugar. Porque, na verdade, não é a posição que a gente está, não é o que a gente faz, é como a gente faz que é importante. Vocês podem até duvidar, mas nós podemos encontrar um homem de bem, um senador. Embora toda essa situação que nós vivemos hoje no Brasil, pasmem, podemos ter um homem de bem senador, assim como podemos ter um limpador de rua, um homem de bem, porque não é o que ele faz, é como faz, é o objetivo, né? Então, a profissão menor que a gente possa imaginar, não tem importância, né? Desde que eu faça o meu melhor, aonde eu estou no meu posicionamento, né? O Espírito segue. Essa é uma das características importantes do homem de bem, né? Eu ser autêntico, ser o que eu sou. Bom, mas o tempo passa, e Jesus então, resumindo essa parte da infância dele, aperfeiçoa a madeira com o martelo e com a enxó, enchendo a casa de alegria. Mas o tempo passa e Jesus então decide começar o seu trabalho, a sua missão, a sua tarefa. E como é que ele resolve começar a sua tarefa? Numa festa, uma festa de casamento, nas bodas de Caná, mostrando para nós então que o símbolo da sua união conosco seria uma festa, teria que ser com alegria. Porque eu sempre costumo dizer assim, o Evangelho é alegria. É como Jesus falava, vida, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Às vezes a gente esquece disso, né? Mas é a vida do Espírito imortal. É isso que a gente tem que colocar na nossa mente, né? O que Jesus, toda a vida de Jesus, é para nos mostrar então que o que segue é o Espírito, o corpo fica por aqui. Então, importante que a gente tenha isso em mente, o que Jesus vem nos mostrar no Evangelho é isso. E qual é a grande Evangelho? Boa nova, a grande notícia, a notícia mais importante que nós precisávamos, imortalidade da alma. O Evangelho só fala disso, imortalidade da alma. Não morremos, a morte não existe. O Espírito pré-existe e sobrevive. E isso é que é o importante. Mas na festa, então, nas bodas de Canaã, acontece um probleminha, né? Aqueles que já estudaram sabem que ali aconteceu a falta do vinho. Corria tudo bem na festa, e as festas naquele período duravam uma semana. E o pessoal comia e bebia, se divertia na semana. Em determinado momento, então, faltou o vinho. O noivo, ficou envergonhado, né, com aquela situação, ficou com vergonha também de falar com Jesus sobre que tinha faltado vinho. Ele sabia que Jesus poderia dar um jeito, mas era um grande amigo de Jesus. O que ele faz? Ele vai a Maria e fala para Maria do acontecido, e Maria dá um grande conselho para ele. Diz assim: eu vou falar com Jesus, mas você faça tudo o que ele mandar. Olha só que grande conselho, né? Faça tudo o que ele mandar.
Feliz daquele, não, que tem alguém que diz isso, né? Para nós. Faça tudo o que Jesus nos ensinar. Ele vai a Jesus e Jesus então transforma a água em vinho. Tudo bem. Depois, em particular, a festa continuou, tudo certo. Simão Pedro, verificando aquele ato de Jesus, em particular, vai a Jesus e pergunta para Jesus: Mestre, como devemos considerar a sua primeira atitude, transformando água em vinho? Não teria colaborado para a embriaguez? Para a gula? É uma consideração importante, né? Alguns de nós também temos essa dúvida, né? Jesus transformando água em vinho. Mas só tem um probleminha nesse questionamento. Jesus fala para Simão Pedro: Pedro, esqueceste de um detalhe. Não considerastes que o noivo era meu amigo? Conheces a aventura de auxiliar, de ajudar um amigo? Outra pergunta importante, né? Outra colocação importante. Conheces a aventura de ajudar um amigo? É como se Jesus dissesse assim: você está preocupado com o noivo, com a festa, e esquece que o noivo é o meu amigo. E não tem ventura maior de poder auxiliar um amigo. Lição importantíssima, né? Mas nós, seres humanos, nós temos essa mania, digamos assim, de olhar de maneira diferente. Tem uma história que conta de Chico Xavier, parecida com essa, de que uma senhora puritana, muito puritana, na época, lá em Pedro Leopoldo, certo dia, passando pela cidade, verificou Chico Xavier dentro de um bar daqueles bar, né? E ela olhou, não quis entrar, mas fez questão de ser vista, né, por Chico Xavier, e de fora do bar ela fala: Chico, você num bar? Aí Chico Xavier fala para ela: minha irmã, um homem de bem, quando entra num bar, ele se transforma num lar. Porque ali, Chico Xavier falava com o dono do bar, falava com um embriagado, trazendo uma boa palavra, mostrando para eles a comunhão e a preocupação do Pai com todos eles, né? Que Deus tinha um propósito na vida de cada um. Então, é a maneira da gente olhar, né? E nós temos às vezes esse aspecto de olharmos as coisas com os olhos da maldade, né? Ensina. E o homem de bem não tem isso. O homem de bem, ele não se serve do mal nunca, nem que seja para fazer o bem, porque no caso do homem de bem, os meios não justificam os fins. É sempre com bondade, benevolência para com todos, não há espaço para o mal, em hipótese alguma, né? Então, o homem de bem, ele olha as coisas com os olhos do espírito imortal, diferente, benevolência. Bem, nessa situação toda, ainda nós temos Pedro, não satisfeito, né? Pedro não entende ainda o que Jesus quis falar, né? E ele fala: mas quando eu fizer o bem, então para uma pessoa, para um amigo, e essa pessoa, se ela não me retribuir, e se ela for ingrata, aqui nós nos deparamos de novo com um grande problema nosso, nas nossas vidas, né? Nós estamos preocupados com a volta. Nós precisamos sempre dar a volta, nós calculamos. É como se fosse uma bolsa de negócio, né? Então eu sou um pouquinho amoroso, porque daí se o outro não retribuir nada para mim, eu investi pouco, então eu não perdi. Totalmente contrário, né? Ao ensino de Jesus, né?
benevolência para com todos, sem esperar retorno. A renúncia é a maior de todos, a mais importante de tudo no caso do homem de bem. Ele não espera nada em troca. E assim nós vivemos uma vida inteira amando um pouco, perdoando um pouco, ou às vezes nem perdoando, né? Sendo misericordioso um pouquinho, tudo um pouquinho. Vivemos armado uns contra os outros, né? E a grande lição de Jesus é para nós entendermos todos como irmãos, todos irmãos. Essa é a grande realidade, todos irmãos. Somos todos credores e devedores uns dos outros, e ao mesmo tempo instrumento. Então aquele irmão que nos tira a nossa paciência, né, e tal normal, é apenas um instrumento de Deus para a reforma em mim, a minha reforma. Quase que no final teremos que agradecer esses irmãos que vêm para nos burilar, porque se eu não tenho paciência, né, e peço para Deus para ter paciência, vai ter alguém do meu lado, um instrumento para me tirar a paciência, para me testar. Nós estamos, não podemos esquecer nunca, nós estamos num mundo de provas e expiações. A todo momento acontece alguma situação, alguma surpresa. Na verdade não é surpresa, né? São provas. E nós que temos essa situação de olhar e perdemos muito com isso, né? Com relação ao vinho ainda, que alguns ainda pensam sobre o vinho, Jesus nos fala aqui, é o símbolo da alegria, o símbolo da união com o mundo regenerado. E isso não poderia vir de outra forma, né? O reino de Deus não pode ser construído sem alegria. É alegria de verdade. Alegria, a vida continua, ninguém morre. Os nossos afetos estão todos vivos, aqueles que já se encaminharam, né, para o mundo espiritual, estão todos nos aguardando. Ninguém morre. É um erro do nosso olhar. Jesus ainda fala, os afetos da alma são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Isso ele fala para Simão Pedro. Simão, os afetos da alma são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Ele fala aqui que há pessoas que vivem uma vida inteira de tristeza e amargura. Aí, na idade mais madura, aparece um neto e enche a vida dele de alegria. Isso é Deus nos laçando. Traz ali um afeto da alma que faz a alegria perdurar na vida da gente. Isso acontece muito, né? E Jesus ainda fala, saibamos, Pedro, santificar nossas refeições. O nosso coração seja uma sala iluminada. Aqui também, me permito fazer uma consideração pessoal, e todos também devem ter uma história parecida com essa. Lá no Rio Grande do Sul, minha família, nós somos 6 irmãos, e nós tínhamos na verdade um tio-avô, irmão do meu avô por parte de mãe, que morava mais no centro da cidade e nos auxiliava muito. Ele, na verdade, dá para considerar ele como se fosse meu avô, né? Que é o que estava mais próximo. E ele era uma pessoa que ajudava muito a nossa família, no sentido de que ele, não só a nossa família, com outras pessoas também, ele cozinhava muito e fazia sopa. Eu me recordo que muitas vezes a nossa refeição na nossa casa era aquela sopa dele. Então às vezes é bom a gente recordar isso, né? Essas pessoas que, muitas vezes o homem de bem está bem perto da gente. Nós temos muito aqui, a gente fala aqui das qualidades do homem de bem, nós cruzamos a todo momento, dentro da nossa família com o homem de bem, às vezes não percebemos. Sabe aquelas pessoas que a gente não quer sair de perto? Ali está um homem de bem. E Deus coloca, em todas as famílias tem pessoas de bem. Só aquelas pessoas agradáveis, né, que você não quer sair de perto. Seja para uma conversa, né, seja numa reunião familiar, numa festa e tal, é aquelas pessoas agradáveis mesmo, né? Na verdade não precisa muitas coisas. Aqui na doutrina espírita, Allan Kardec fala assim, ele fala das qualidades do homem de bem. Todas ele enumera aqui, né? Ele é leal, amoroso,
enfim, todas as qualidades do homem de bem. E fala aqui que não estão todas aqui enumeradas no livro. Para aqueles que quiserem estudar no capítulo 3, não estão todas, mas aqueles que já observarem algumas delas já estão a caminho. Pronto. E se a gente observar bem, não é difícil. Todos nós já poderíamos ser homens de bem. Não somos, pela nossa falta de amorosidade ainda, né? Ainda nos falta entender isso, né? Mas é o único caminho. O nosso caminho para o reino de Deus, que nos aguarda, é nos transformarmos em homens de bem. E nós, como pais e mães, precisamos também, com relação aos nossos filhos, a formação de homens de bens. Eu tenho 2 filhos também, e sempre digo assim, hoje já estou muito satisfeito com eles, né? Já são adultos, e tenho certeza que já, pelo menos essa alegria já me deram, são homens de bem. Pronto. Não precisa mais nada, não estão bem posicionados ainda, mas são homens de bem. Isso é o que importa. Aquilo que a gente fala não é o meu começo, porque se a gente for ver na nossa vida, a gente nasce em famílias diversas, em condições diversas, né? Mas fiquem calmos, todos nós, como espíritos imortais, teremos que galgar cada situação dessa. Ora, nós teremos que nascer numa família de recursos ínfimos, né? Outra hora numa situação tal. Essa é o homem de bem. Essa é a formação do espírito imortal. Não há privilégio. Muitas vezes eu acho que eu nasci numa família, ou tenho inveja de alguém, né? Que está numa família melhor, que já está... Calma, a nossa hora vai chegar. Cada um vai ter o seu momento. A mesma coisa que a gente comenta é com relação à nossa roupagem. A cor da pele, muita gente está preocupada com a cor da pele, né? Nós vamos ter que, em todas as situações, em algum momento a minha roupa vai ser mais escura, mais clara, tal. Vai ter uma hora que eu vou ter que encarnar na parte feminina, se eu já não encarnei, né? Não há privilégio. Se houvesse, muita gente questiona isso, né? Poxa, Deus criou homem e mulher, não, criou espíritos. O que Deus criou, espíritos. Aqui, o que nós estamos aqui vestindo uma roupa temporária, e a roupa quando gastar vai embora. Mas é importante que nessa passada eu faça o meu melhor. É o meu melhor também. Aqui é bom salientar que não é no sentido do melhor, nós queremos competir, né? Às vezes dentro da família eu quero ser o melhor filho, não precisa ser. Eu preciso ser eu o melhor, o meu melhor. Não precisa ser melhor que ninguém. Se desgasta muito querendo ser melhor que os outros quando não precisa. Cada um está num ponto, né? Não tem, eu faço o meu melhor, o meu máximo. Pronto, já é suficiente. Bom, nós temos ainda, agora, já caminhando para nossas considerações finais, o momento da crucificação. Jesus então chama os 12 apóstolos e fala para eles, né? Necessito celebrar essa Páscoa com vocês. Ele queria ali falar então do amor dele, né? Falar então justamente dessa situação que a vida continua, que naquele momento era a maneira que ele poderia falar, né? Espíritos ainda infantis, né? Eles não compreendiam bem o que Jesus dizia. Fala, chamo de vocês de amigos, pois tudo que aprendi com o Pai, estou compartilhando com vocês. Nos dando essa lição do compartilhamento. Compartilhar com todos, né? Porque que alegria maior da gente compartilhar dentro com nossos irmãos, com a nossa família, né? As nossas alegrias, né? As nossas tristezas também dividir, né? Os amigos são importantes em tudo, né? Eu lembro aqui do caso do André Luiz, no livro e no filme O Nosso Lar, a importância da gente fazer amigos, né? Lembra daquela senhora que André Luiz atendia mal e que é uma das senhoras que orava por ele, e quando ele se encontra no mundo espiritual, ela olha para ele e quando ela viu, ela já estava numa situação melhor, ela olha, nossa, o senhor já deve ter vindo direto para cá, né? Ele viu que não, né? Ele tinha passado por todas aquelas situações terríveis, né? E aí ele entendeu. Mesmo ela ele atendendo mal ela orava por ele.
Então, importante lição: façamos amigos, mesmo que os nossos amigos não nos retribuam. O mais importante é a nossa capacidade de amar. Eu amando, aquele que consegue amar já está anos-luz à frente de todos. Se a gente realmente ama alguém, pronto, está ótimo. Se as pessoas não nos retribuírem, pouco importa. Nós ainda temos essa situação de dar querendo o troco, né? É como se fosse um investimento, precisamos sair disso. Bem, ainda sobre Jesus, nós temos uma outra grande lição, aquela do caminho de Emaús, quando ele caminha junto com os discípulos, né? E eles não o reconhecem. Caminha todo o tempo. Quando eles chegaram para dormir, eles convidam Jesus também para ir junto, né? Ele estava como um peregrino ali, como uma pessoa comum. Jesus vai então repartir o pão, porque ele gostava de fazer isso. Ele gostava de ele repartir o pão. E quando ele faz esse gesto de repartir, os discípulos reconhecem, por causa do gesto dele repartir. Mas é você, mestre. E ele então desaparece, mas reconheceram. Bom, Jesus é preso, então, e todos os amigos se afastam dele, né? Todos. Até Pedro, né? Que Jesus morou 3 anos, almoçava, tomava café, jantava na casa de Pedro, como todos sabem, Pedro negando Cristo, né? Então todos se afastaram de Jesus. E mais, onde é que estavam aqueles que ele ajudou? Olha que Jesus já tinha falado disso antes, né? É como se fosse uma previsão daquilo que ia acontecer com ele, quando ele falava que não importava do amigo nos retribuir. Não há necessidade do amigo me retribuir. Eu é que preciso amar. O amor total. O amor sem limite, né? Sem aguardar retorno. Nós temos na doutrina espírita, e até teve um seminário ainda esse ano aqui do renúncia, né? Nos lembrando que o ponto alto do amor é a renúncia. O verdadeiro amor, tudo é contrário a si. O verdadeiro amor não se envergonha, não sente inveja, não se envaidece, né? Toda essa situação que é importante a gente colocar dentro de nós. Mas enfim, todos, onde estavam todos? Os leprosos, os cegos, onde estavam naquele momento? Mas, no momento da crucificação, se aproxima Maria e olhem o que Jesus é capaz de fazer. O que ele faz? Mesmo com todas as dores, né? Com toda aquela situação terrível que ele passava, ele consegue ainda falar para Maria, para tentar atenuar um pouquinho o sofrimento da mãe vendo o filho ser crucificado. Fala para Maria: mãe, eis aqui teu filho. E para João também, né? Como se tivesse uma mãe, né? Filho, eis aqui tua mãe. Nos provando então, né? Ele ali esquecendo dele totalmente. Ele não importava. O verdadeiro amor é quase como se fosse isso. Tudo é contrário. Aquele que ama de verdade é tudo contra você. Você já está acima. Não há necessidade de preocupações com você. E esse é o nosso caminho. Precisamos aprender a amar dessa forma. Esse é o verdadeiro amor. Mas Jesus, no final, nos dá então uma grande lição para todos nós. Depois de ter passado por tudo, nos ensinado, exemplificado o amor de todas as maneiras, e verificando que todos se afastaram dele, ele ainda tem uma condição de rogar ao Pai, né? Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Será que nós teríamos essa capacidade do nosso amor sem limite? Esse é o nosso caminho, né? Não temos outro. O verdadeiro amor, ele não pensa em si, se situa, né? É um exercício que nós deveremos fazer de uma maneira ou de outra. Meus irmãos, esse é o amor que nos aguarda. Esse é o verdadeiro homem de bem. Muito obrigado pela paciência. Nosso desejo de muita paz a todos.